Amém, meus irmãos? Boa noite. Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Tiago 4:8. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Assim diz a palavra do Senhor para mim e para você essa noite, irmãos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vou ler só a parte A. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor essa noite. Essa é a hora que vamos ouvir a Tua palavra e te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Traga, Pai, conhecimento revelado da Tua palavra. Age, Pai, ó Deus, na incapacidade do Teu servo. Age, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ensinando a Tua palavra ao Teu povo e gravando nos corações, Pai, para que possamos praticar. Prepara os nossos corações para que ele seja terra fértil para a Tua palavra e dê fruto, Pai, a 30, 60, 100 por um. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos em algo que o Senhor tem falado comigo sobre relacionamento. Mas o tema da mensagem é aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E conforme esse texto de Tiago, Tiago 4:8a, em que nós lemos, eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento. Hoje, dentro do contexto, nossos cultos são cultos temáticos, e dentro desse contexto, hoje é o culto da família, e nada mais propício, falando de família, falarmos de relacionamento, porque, às vezes, nas famílias, os relacionamentos ficam meio conturbados, mas não podemos esquecer que somos família, Aqui na igreja somos a família do Senhor. Aqui se reúne a família do Senhor e somos família. Obrigado, varão. E dentro do contexto de família tem relacionamento, E eu queria falar um pouquinho, com os irmãos sobre esse ato de nós nos aproximarmos de Deus e Ele se aproximar de nós de volta, O que esse texto quer comunicar conosco, irmãos, E eu fui ver no dicionário o significado da palavra relacionamento. Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre as pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Então, irmãos, eu queria que os irmãos separassem essas duas palavrinhas, que são palavras-chave para a gente entender o contexto da mensagem. Porque relacionamento, queria que os irmãos guardassem essas duas palavras, relacionamento e reciprocidade. O relacionamento com Deus, irmãos, é uma experiência profunda e transformadora que vai além de práticas religiosas ou rituais. É uma conexão íntima e pessoal que se desenvolve através da fé, oração e estudos das Escrituras. Então, meus irmãos, assim como nós nos relacionamos, com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas ao nosso redor, nós também nos relacionamos com Deus. É um relacionamento, E eu queria mostrar alguns textos aos irmãos para a gente ver que dentro desse relacionamento com Deus é como se fosse uma parceria. Assim como o Tiago está dizendo para a gente, aproxime-se de Deus, que é um ato nosso, é uma providência nossa, é uma atitude nossa. Aproxime-se de Deus. E Tiago vai dizer, e Ele se aproximará de vocês. A nossa atitude é nos aproximarmos de Deus, e a resposta de Deus é se aproximar de volta. Então, nós temos um relacionamento e temos também reciprocidade. Por quê? Quando tomamos a atitude de dar um passo,
para nos aproximar de Deus, a resposta de Deus é reciprocidade. Ele se aproximou de mim, ele está querendo me buscar. Como o irmão disse, ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa recompensador, né? Então, aqui nesse texto que nós estamos lendo, né, a nossa atitude é nos aproximar. E a resposta de Deus é se aproximar de volta. Relacionamento e reciprocidade. Amém, irmãos? E eu separei alguns textos aqui que mostram esse princípio de relacionamento, mas também de reciprocidade do Senhor. E eu queria mostrar aos irmãos, além de Tiago 4,8, que a gente já leu, eu queria ler novamente Tiago 4,8a, mas na NAA, para destacar uma palavrinha que ficou diferente. Na NVI, a gente vê assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Na NAA, a gente vê assim, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Relacionamento, reciprocidade. Amém? Irmãos, em 1 Samuel 2,30, e aí eu vou projetar aí, mas se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dê uma olhada e olha que interessante esse texto, irmãos. Não sei, ficou pequeno, né? Os irmãos estão conseguindo enxergar? Diz assim a palavra do Senhor, e aqui eu vou contextualizar, né? Aqui o texto vai estar falando basicamente de Eli, que era um sacerdote do Senhor e tinha 2 filhos, e que esses filhos eram ímpios, né? E eles profanavam os sacrifícios que eram trazidos ao Senhor. Esse é o contexto desse texto que eu vou ler. E esse texto lá, em 1 Samuel 2,30, diz assim, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para que, aqui é como se fosse uma assinatura do Senhor. Ele está declarando, prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Relacionamento e reciprocidade. Irmãos, aqui o Senhor está falando que se a nossa atitude for de honra para com Ele, a resposta dele será de honra para nós. Mas se a nossa atitude for de desprezo para com Ele, a atitude dele vai ser de desprezo para conosco. E eu estou usando como analogia esse texto, porque, para mim, por trás desse texto há um princípio que o Senhor quer nos ensinar. Ora, irmãos, se a gente for ver no versículo 12, um pouquinho para trás, a Bíblia vai dizer, e eu fico impressionado com a riqueza de detalhes da palavra de Deus. Às vezes, uma leitura simplista e rasa do texto esconde de nós grandes preciosidades. E o versículo 12, ele vai nos dar uma grande informação, irmãos. Ele vai dizer assim, ó, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E aí eu fui ver. A expressão não se importar, no original, significa não tinham conhecimento do Senhor, ignoravam o seu caráter e, assim, desprezavam as suas leis. Os irmãos entenderam? A expressão não se importavam significa não tinham conhecimento. Não se importar com o seu caráter, ignorar o seu caráter, ignorar o caráter do Senhor e desprezando as suas leis. Parece que ele está falando do comportamento de muitas pessoas hoje, meus irmãos. Porque ele está dizendo assim, olha, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O resultado disso foi essa declaração do Senhor, dizendo, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Novamente, irmãos, relacionamento e reciprocidade. Levítico, irmãos, 26,
Levítico 26, eu vou pedir para ser projetado o próximo slide, esse. Diz assim, irmãos, se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Irmãos, o capítulo 26 de Levítico vai descrever as bênçãos que seguirão o povo que é obediente ao Senhor, o povo que é fiel. E essas bênçãos são fidelidade, prosperidade, paz e segurança na terra. Mas existe um contraste. E esse contraste simboliza um alerta sobre as consequências da desobediência, que resultam em castigos severos, irmãos, como doença, destruição e exílio. Vale a pena os irmãos lerem o capítulo inteiro, mas creio que nós não vamos ter tempo de examinar aqui todo ele, mas eu queria destacar novamente aqui, irmãos, relacionamento e reciprocidade. Relacionamento e reciprocidade, onde no relacionamento nós temos uma visão dualista, onde a nossa parte, né, é como se fosse uma parceria, né, e a nossa parte é buscar o Senhor. É buscar ao Senhor. É uma parceria. E nós não podemos negligenciar a nossa parte. Irmãos, 2 Crônicas é mais um texto que nos mostra esse princípio. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia de vocês. Não, eu vou projetar, mas se os irmãos quiserem abrir, 2 Crônicas 15. A partir do versículo 1 nós vamos ler. Eu não sei se dá para os irmãos lerem? Dá? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, vou abrir um parênteses aqui, Asa é aquele rei que fazia o que o Senhor aprova. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, vou ler novamente, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Eu vou ler de novo. Versículo 2, ele saiu para encontrar-se com Asa, ele disse, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Amém, irmãos? Mais um texto que mostra para a gente relacionamento e reciprocidade. O Senhor está dizendo para mim e para você, essa noite, a mesma coisa que Ele disse aqui para Asa, através de Azarias. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Irmãos, não entendam isso, né, como uma advertência de punição ou de juízo. Entendam isso como um convite a um zelo no seu relacionamento com Deus. Um convite a se relacionar com Deus com amor. Amar ao Senhor. Como Jesus nos disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Seguindo, irmãos, 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer assim para mim e para você. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles
que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Vamos mastigar esse texto, irmãos. Ora, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer a todos. A todos? Não. Mas aqueles que o dedicam totalmente o coração. Novamente, irmãos, relacionamento e reciprocidade. Amém? Irmãos, o Salmo 18, a partir do versículo 25, também vai nos ensinar o mesmo princípio. Ele diz assim, a partir do versículo 23, perdão, diz assim: tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Relacionamento. O Senhor me recompensou, ou seja, galardoador. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Relacionamento. O 25 diz assim, meus irmãos: ao fiel te revelas fiel. E ele está falando do Senhor. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Os irmãos repararam? As palavras-chave estão presentes aqui durante todo esse texto. Esse texto fala de relacionamento e também de reciprocidade dentro do relacionamento. Ora, irmãos, ao fiel ele se revela fiel. Ao irrepreensível ele se revela irrepreensível. Eu fiquei pensando, podia ter uma troca aqui. Ora, se eu sou irrepreensível no meu relacionamento com Deus, ele podia se revelar fiel para mim, não é? Mas o texto aqui é bem claro e está dizendo o seguinte: ao fiel te revelas fiel, e ele não está aqui limitando os atributos do Senhor. Mas ele está nos garantindo o seguinte: olha, se dentro do seu relacionamento com Deus você for fiel, ele vai se revelar fiel a você. Se dentro do teu relacionamento com Deus você for irrepreensível, ele vai se revelar irrepreensível também com você. Se dentro do relacionamento com Deus você se revelar puro, se o Senhor sondar o teu coração e ver pureza, ele vai se revelar puro a você. Irmãos, à luz de todos esses textos, a gente pode aprender o seguinte: todos eles indicam um princípio que o Senhor quer nos ensinar através da palavra dele. Que princípio é esse? Que há uma parceria no nosso relacionamento com Deus e que nós não podemos negligenciar a nossa parte. Relacionamento e reciprocidade de Deus. Amém, meus irmãos? Mas isso pode gerar uma ideia equivocada de que o Senhor faça a acepção de pessoas, de que o Senhor escolha. Então, ora, existem pessoas prediletas, existe um esforço do homem, existe uma meritocracia. Será que o Senhor, nosso Deus, irmãos, ele faz acepção de pessoas? Você já se fez essa pergunta? Será que Deus faz acepção de pessoas? E eu vou contar aqui para os irmãos algo que eu sentia, né? Às vezes eu vinha, antes de eu me converter, eu visitava algumas igrejas e eu era simpatizante da palavra de Deus, né? Ficava lutando, né? E aí, meus irmãos, às vezes eu ia em igrejas assim que as pessoas davam testemunho igual a esse que foi dado aqui da irmã, e os testemunhos que a gente ouve sempre nos abençoa, igual o que foi dado aqui no domingo passado, abençoa, né, irmãos? Porque a gente vê a luta, a gente vê, né,
uma circunstância adversa, onde só nos resta o Senhor. Se Ele não fizer nada, a gente entra pelo cano. E quando a gente está nessa situação de desespero, muitas vezes, irmãos, a gente vê que há uma grande dificuldade, mas dentro dessa grande dificuldade, também há uma grande possibilidade da manifestação do poder do Senhor. Por quê? Porque quando a gente está nessa situação, a gente não tem nada a perder. E aí, fica a pureza do coração. As nossas orações ficam mais constantes, ficam mais fervorosas. A gente se aproxima do Senhor e, como consequência disso, o Senhor se aproxima da gente. E, às vezes, é necessária uma circunstância diversa. Então, por isso que eu acho bacana esses testemunhos. Eu ouvia muitos testemunhos, eu pensava na minha cabeça, sabe o que, irmãos? Deus tem filho predileto. Porque tem irmãos que passam por algumas coisas e tem bênçãos do Senhor que eu não consigo, é só para Ele. Então, meus irmãos, assim, eu pensava, mas ele faz isso que ele deve orar muito, deve buscar muito. Ele é o queridinho de Deus, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, faz aquilo. Será que isso é verdade, irmãos? Será que Deus tem um filhinho predileto lá, aquele filhinho que ele gosta mais? Romano Deus 11 vai dizer o seguinte: pois em Deus não há parcialidade. E aí, ao meio da Revista Atualizada, ainda me dá uma versão que é mais clara na minha visão. Ela diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas talvez a gente possa pensar assim, mas tem situações, tem dificuldades, que a gente vê pessoas obtendo grandes manifestações do poder de Deus. É ou não é, irmãos? Grandes manifestações do poder de Deus. E aí, irmãos, Números 14, eu queria trazer um texto aqui que nos traz luz a isso, né? Nos traz resposta, na minha opinião, sobre o que nós estamos falando. Números 14, 24. Eu vou pedir para projetar aí. Números 14, 24. Diz assim, meus irmãos. Aqui, os irmãos sabem, só para contextualizar, que os irmãos conhecem a história aqui. Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã e relatar o que eles encontraram lá, né? Depois que 10 dos espias relataram, né, eles tiveram uma visão pessimista da terra, né? Isso está lá em Números 13, 32. Os israelitas temeram que o povo fosse forte demais para ser conquistado e não tiveram fé suficiente para entrar na terra prometida, né? Eles deram aquele relatório negativo, disseram, poxa, tem gigante, não sei o quê, pererê, tem dificuldade, enfim, é difícil, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? Mas tiveram dois desses espias que tiveram outro tipo de visão, irmãos. Eles disseram assim, é difícil? É difícil. Olha, não vai ser fácil, a gente vai sofrer, mas olha só, o Senhor vai nos dar a benção. A impossibilidade não é conosco, não, é com Deus. A gente vai tomar a terra prometida. E aqui eu estou usando as minhas palavras para contextualizar o texto. E lá, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi. O Senhor está falando aqui com aqueles 10, porque eles contaminaram o povo todo com a má impressão deles. E não é assim, às vezes, irmãos? A gente, às vezes, está imbuído de uma grande... O Senhor coloca dentro de nós, né, uma necessidade, uma alegria, uma coragem de buscarmos grandes desafios, às vezes uma cura na família, né, irmãos? Às vezes orar por aquele que está perdido, por aquele que já não tem, todo mundo fala assim, poxa, esse aí não tem mais jeito, e Deus coloca no teu coração assim um desejo de você orar, de você jejuar, de você acordar de madrugada para orar por aquela pessoa. Mas aí, irmãos, tem sempre alguém que fala assim, olha, rapaz, não adianta não.
Eu fico pensando assim, o inimigo não dorme, mas ele está repreendido no nome do Senhor Jesus. E sempre tem alguém que dá uma palavra ruim, que desanima, que contamina. Se a gente olhar para essa palavra, se a gente der ouvidos a essa palavra, aquele ímpeto do Senhor que Ele tinha plantado no seu coração, ele parece que esmorece. Por quê? Porque a gente para de crer. A gente titubeia, né? Entra a incredulidade. Então o texto vai dizer, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. E aqui é o Senhor falando. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Se referindo à terra prometida. No versículo 24, ele diz assim, mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade. Meus irmãos, isso aqui é de uma grande riqueza. E eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção nesse versículo 24. Mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aí eu digo para vocês, irmãos, o Senhor disse que o povo não ia entrar na terra prometida, sim ou não? Sim ou não? Mas houve uma exceção para Calebe, não é isso? Por quê? Porque ele tinha outro espírito e servia ao Senhor com integridade. E ele e seus descendentes herdaram a terra que o Senhor prometeu. Irmãos, mas espera aí. Esses dois espias, eles não eram do mesmo povo? Eles não tinham o mesmo Deus? Tinham ou não tinham? Tinham. Eles não tinham a mesma promessa, irmãos? Não era a mesma promessa? E eu digo para vocês, o Senhor não tinha prometido ao povo de Israel uma terra que manava leite e mel? Prometeu. Eles não tinham também, irmãos, o mesmo desafio? Conquistar a terra, lutar por ela? Tinham ou não tinham? Tinham. E por que dois conseguiram e o resto do povo não? Ora, irmãos, nós acabamos de ler que Deus não faz acepção de pessoas. Por que esses dois não conseguiram tomar posse da terra prometida? O povo não tomou posse da terra prometida, mas esses dois conseguiram. Irmãos, eu creio que a resposta está no versículo 24, onde o Senhor descreve exatamente como era o relacionamento de Calebe com ele. Calebe tinha um outro espírito. E que outro espírito era esse? Um espírito diferente daqueles que trouxeram um relato negativista. E Calebe servia ao Senhor com interesse, ele era inteiro no relacionamento. E o Senhor diz para ele, como você tem outro espírito, você vai conseguir o que os outros não conseguiram. Como você me serve com integridade, você vai conseguir aquilo que os outros não conseguiram. E aí eu digo para você, irmãos, embora Deus não faça a acepção de pessoas, como a Bíblia nos ensinou, Deus faz acepção de atitudes. Existem atitudes, irmãos, que nós tomamos no nosso relacionamento, que vão indicar uma resposta do Senhor. Uma resposta do Senhor, assim como a resposta do Senhor veio para Calebe. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. É como no direito, irmãos. Eu tenho formação em direito, irmãos, e tem uma máxima no direito que diz que o direito não socorre quem dorme. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver um direito e você não for correr atrás dele, a justiça, que é cega, não te socorre. E
infelizmente, a justiça brasileira anda mais cega do que de costume. Mas eu quero dizer para os irmãos que no direito a gente tem esse princípio, que é uma expressão em latim, que eu não me lembro a pronúncia, mas que quer dizer o direito não socorre aquele que dorme. É preciso provocar o direito. E o que isso quer dizer, meus irmãos? A justiça trata todos como iguais. Mas, de repente, você tem um direito e o teu irmão do lado também tem. Você deixou de lado, mas o teu irmão correu atrás. Ele vai provocar a justiça e ele vai provocar algo que a gente chama de jurisprudência. O que é jurisprudência? É um entendimento sobre aquele assunto. Ué, mas todos não são iguais perante a lei? São. Então, por que eu não consegui? Porque você não provocou. Porque você não buscou. Houve uma jurisprudência quando seu irmão não dormiu e provocou. Aquela jurisprudência vai servir para que outras pessoas, irmãos, também consigam aquele pleito. E é mais ou menos isso aqui que esse texto está dizendo, usando uma analogia aqui bem fajutinha. Então, meus irmãos, eu creio que, baseado nisso, as nossas atitudes, elas fazem a diferença no nosso futuro. As nossas atitudes, elas fazem a diferença no nosso futuro. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. O verbo roubar, a gente tem uma implicação jurídica também, né? Tem uma simbologia, que é diferente da que a gente usa. Né? O verbo roubar, ele vem mediante a grave ameaça. Então, por isso que o roubo é diferente do furto. Né? O furto não tem ameaça. Eu vou lá e tiro a coisa, a res furtiva, sem ameaçar. No roubo, eu tenho ameaça. Né? Eu tenho ameaça porque eu quero o agente ele quer roubar. Então, ele ameaça para obter a coisa que ele quer adquirir. E o que eu quero dizer com isso? Que o inimigo, irmãos, ele rouba, às vezes, mediante a grave ameaça. Rouba sonho. Rouba, às vezes, irmãos, coisas que o Senhor tem colocado diante de nós. Mas nós, às vezes, enganados, a gente não busca aquilo que o Senhor já separou para nós. Aquilo que o Senhor já colocou diante de nós. E a gente não busca, não toma posse. Somos roubados. Roubados. As nossas atitudes, irmãos, elas fazem a diferença no nosso futuro. Ainda mais, irmãos, as atitudes que nós temos dentro do nosso relacionamento com Deus. Ora, mas Deus não ama a todos? Ama. Então, por que as nossas atitudes fazem a diferença no nosso futuro? Deixa eu ler um texto de João 3,16. Irmãos, os irmãos sabem o texto de cabeça que está em João 3,16? Sabem? Sabem mesmo? Olha lá, hein? O diabo é o pai da mentira. João 3,16, irmãos. O que diz a palavra do Senhor? Amém. O 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ela projetou o texto ali? Então vocês colaram, né? Amém, irmãos? No 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo. E essa palavra no grego cosmos tem dois significados. Mundo no sentido de universo e no sentido de os habitantes da terra, homens, a família humana. Então, esse texto quer dizer o seguinte: Deus amou o mundo no sentido de universo, amou também os habitantes da terra.
amou os habitantes da terra, amou os homens, é a família humana. Ele amou, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que isso quer dizer, irmãos? Os irmãos já pensaram nisso? Isso quer dizer que Deus ama a todos sem parcialidades, como a gente já leu, e que tanto amou esses habitantes da terra que somos nós, né, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas isso quer dizer que a salvação é para todos, certo? Certo, irmãos? Errado. O texto não está dizendo que a salvação é para todos. O texto está dizendo porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Então, se eu não crer? Então, meus irmãos, a salvação é para aquele que crê, certo? Deus proveu a salvação, a reconciliação, certo? Mas qual é a minha parte nessa parceria? Crer. Crer. Não é isso? A minha atitude é crer. Olha aí. A minha atitude influenciando o meu futuro. Se eu tomar a atitude de não crer, o que vai acontecer? O versículo 18 responde: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha a minha atitude influenciando o meu futuro. Olha a sua atitude influenciando o seu futuro. Tem gente que define uma forma, irmãos, de cauterizar a consciência. E, às vezes, a ideia que diz assim, passa uma imagem mais ou menos assim. Olha, Deus é amor, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Errado. O nosso futuro não depende só do amor de Deus. O amor de Deus está lá, disponível. Mas a nossa parte é crer. Nós precisamos crer. Então, meus irmãos, a gente vê que existem experiências, né? Experiências, milagres, que pode nos gerar o questionamento. Quanto eu e você, a gente vai experimentar do Senhor? Ora, quanto eu e você, a gente viu aqui testemunhos, né? Semana passada, hoje, eu também tenho alguns testemunhos, né? De algumas manifestações poderosas de Deus na minha vida, e eu estou experimentando isso, irmãos, diariamente, graças a Deus, assim, porque eu estou vivendo situações que me geram medo, me geram angústia, me geram aborrecimento, preocupação. Então, o que o crente faz nessas situações? Ele ora. Aí eu fico me perguntando, será que se tivesse tudo bem, a gente estava buscando a Deus com essa intensidade? Não sei. Mas a pergunta é, o quanto eu e você vamos experimentar de Deus, irmãos? Você já se perguntou? Essa decisão, eu creio que não cabe, essa resposta não cabe ao Senhor. E antes que os irmãos se escandalizem, eu vou explicar por quê. Porque nós estamos diante de um Deus onipotente, não é isso? É isso ou não é? Deus é onipotente, não é, meus irmãos? Quer dizer que não há nada que ele não possa fazer. Não é isso? Então, onde está o limite? Está em Deus ou está em nós? Está em nós. Então, dentro do meu relacionamento com Deus,
o limite está comigo, certo? Só que o problema é que a gente pensa muitas vezes que pelo fato do Senhor ser bom, a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa crer, a gente precisa ter fé, a gente não precisa buscar o Senhor, a gente não precisa exercitar a nossa fé, como se ela fosse um músculo, né? Tem gente que vai para a academia. Tem uma amiga minha que faz crossfit e ela posta todo dia. Ela é bariátrica, ela diz pós-bariátrica. E ela, todo dia ela posta fazendo crossfit, fazendo exercícios pesados, né, pesadíssimos. E às vezes eu vejo os vídeos dela, eu fico cansado só de ver. Mas, às vezes, eu falo para ela assim, beleza, eu tenho oportunidade e tenho intimidade. Eu falo para ela assim, beleza, você está exercitando o seu corpo. E quando você vai exercitar a sua fé? Ela fala assim, um dia eu vou exercitar a minha fé. Eu falei, tá bom, espero que você tenha tempo. Então, meus irmãos, a fé é como se fosse um músculo que a gente precisa exercitar. E a gente pensa que só pelo Senhor é bom, Ele responde. Pelo fato do Senhor ser bom, Ele responde a todas as nossas necessidades. Será que isso é verdade? Será que dentro desse relacionamento que nós estamos com Deus, quando nós temos uma necessidade, basta para que o Senhor nos atenda? Ora, irmãos, eu creio que não. Nesse caso, dentro do relacionamento, Deus é Pai. Lógico que Ele quer atender às nossas necessidades. No início do culto, o irmão David trouxe um texto que fala de Lázaro, né? E Jesus respondeu para aquela pessoa que o questionou, dizendo assim, ora, se tu creres, verá a glória de Deus. O que Jesus estava dizendo? Se você crer, o que isso significa? Se você tiver fé, você verá a glória de Deus. Não é uma condição, irmãos? A condição para ela ver a glória de Deus não era ressuscitar um morto. Olha aqui, olha que coisa louca, né? Loucura para aqueles que perecem o evangelho do Senhor, né? Jesus está falando o seguinte, ó, cara, ressuscitar um morto é mole, eu quero ver você ter fé. Ressuscitar um morto, ó, deixa comigo. Saindo uma ressurreição. Eu quero ver você ter fé. A parte mais difícil é você ter fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então, meus irmãos, isso me faz crer que Deus não responde à necessidade do homem. Deus responde à fé do homem. E é por isso, irmãos, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. É igual quando nós vamos à academia. De novo, vou usar esse exemplo, irmãos. A gente não começa pegando grandes pesos. A gente começa fazendo exercícios leves, exercícios pequenos. E esses exercícios vão ficando mais fáceis e nos impulsionando a fazer exercícios mais difíceis. E a gente vai exercitando. Eu creio que é assim também com a nossa fé. Nós precisamos exercitá-la nos relacionando com o Senhor. E aí, meus irmãos, eu vou dar um exemplo. Olha, o mover de Deus na minha vida vai ser do tamanho da minha fé. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Se eu crer, eu vou ver casamentos restaurados. Eu vou ver doentes sendo curados. Eu vou ver pessoas sendo ressurretas. Por que não, irmãos? Será que Jesus ficou mais fraco durante esse tempo? Será que Ele ainda não pode todas as coisas? Será que Ele não pode fazer aquilo que nós pedimos a Ele? Será que os desafios que nós colocamos diante do Senhor são desafios de difícil compreensão ou realização? Eu creio que não. Difícil é nós crermos. Difícil é nós termos fé.
Romanos 3:23, irmãos, vai nos dizer o seguinte: pois todos pecaram e destituídos da glória pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem já nasce no pecado precisando de salvação. Mas a pergunta é: o homem será salvo porque precisa de salvação? Porque ele tem necessidade de salvação? Sim ou não? Não. Não. É necessário crer. É necessário crer. Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Olha só, pela graça vocês são salvos. Mas passa pelo meio, passa por um caminho. E qual caminho é esse? O caminho da fé. Da fé. É certeza daquilo que se espera e prova daquilo que não se vê. Irmãos, não precisamos ver homens de branco aqui, anjos. Sabemos que Jesus está aqui. Não precisamos orar e ficar perguntando ao Senhor: eu não estou sentindo nada. Nós não precisamos sentir. A fé nos convida a saber, a termos certeza que Ele nos ouve e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam e se aproxima daqueles que se aproximam dele. Então, meus irmãos, Deus não responde à necessidade dos homens, mas responde à fé dos homens. E para isso, irmãos, para nos relacionarmos com Deus de uma forma mais clara e melhor, nós precisamos conhecer a esse Deus, cujo nós nos propomos a nos relacionar. E caminhar e prosseguir a conhecer o Senhor. Prossigamos a conhecer o Senhor. Prossigamos a conhecer o Senhor. Gênesis 1, e eu já estou terminando, irmão. Gênesis 1, capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha só que bacana. Colossenses 1, a partir do versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus por isso. O que esses dois textos combinados nos ensinam? O Senhor nosso Deus é criador de todas as coisas que nós vemos e também aquelas que nós não vemos. Se Deus é criador de todas as coisas, irmãos, tudo que nós nos relacionamos, tudo que nós encostamos, nos relacionamos, vivenciamos, experimentamos, foi criado por esse Deus. Então, irmãos, esse Deus é como se fosse uma lente que possibilita que a gente veja todas as coisas com clareza ou não. Se as lentes dos meus óculos estiverem embaçadas, eu vejo vocês de forma embaçada. E da mesma forma, se o nosso conhecimento de Deus estiver embaçado, entorpecido, eivado de engano, todo o nosso relacionamento com Ele vai partir desse princípio de engano, eivado de erro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tiver uma visão distorcida de quem Deus é, e se a nossa visão não for baseada na revelação de Deus, irmãos, teremos uma visão distorcida sobre tudo. Porque Deus é como se fosse uma luz que nos capacita a enxergar o mundo, porque Ele criou todas as coisas.
Os irmãos entendem por que nós precisamos conhecer esse Deus para podermos nos relacionar com Ele? Ora, irmãos, eu estou vendo muitas pessoas criarem deuses. E deixa eu explicar. Às vezes, dentro do relacionamento, Jesus diz que a porta da salvação é estreita, né? E larga é a porta da perdição. Mas aí, tem pessoas que botam na mochila delas, né? Imagina um viajante com uma mochila nas costas. E elas vão aglomerando o pecado, né? E elas não querem deixar a mochila de lado para entrar na porta estreita, irmãos. Não. Aí o que elas fazem? Esse Deus é exigente. Eu vou criar outro que me aceita do jeito que eu sou. E aí começa a criar doutrinas que não têm a ver com a revelação do Senhor. E começam a se relacionar com esse Deus imaginário, como se ele existisse. Mas quando são confrontados com a palavra de Deus, torcem o nariz. A palavra de Deus causa comichão nos ouvidos, irmãos. A verdade causa comichão nos ouvidos. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado na revelação de quem Deus é. Deus não é do jeito que eu quero que Ele seja, Ele é do jeito que Ele é. Porque se Ele fosse do jeito que eu quero que Ele seja, não seria Deus. A palavra Deus significa, quer dizer, tem uma simbologia de dono, Senhor, dono. Ele é o nosso dono, nosso Senhor. Então, meus irmãos, se a nossa visão, dentro do relacionamento, se a nossa visão sobre quem Deus é estiver embaçada, toda a nossa vida vai partir de uma visão embaçada. Tudo vai estar embaçado ao nosso redor. Então, dentro desse relacionamento, eu preciso conhecer a Deus, irmãos. E caminhando para uma conclusão. Tiago nos ensinou que nós precisamos nos aproximar de Deus. Essa é a nossa atitude. Essa é a nossa parte dentro do relacionamento. Ora, se aproxime de Deus. Ele vai te responder. E qual será a resposta de Deus? Ele se aproximará também de você. Se aproxima de Deus, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui nessa noite, nesse culto da família, talvez você precise de um milagre. Não esquenta com milagre, não. Isso é especialidade de Deus. Exercita a sua fé. Usa essa dificuldade que você tem passado como um exercício de fé, como uma grande oportunidade da manifestação poderosa do Senhor na sua vida, na vida da sua família, para que, assim como nós vimos aqui hoje, você possa vir contar o testemunho. Eu estava perdido, mas o Senhor me achou. Eu estava desesperado, mas hoje eu venho aqui com júbilo, com louvor, com alegria, em adoração, dizer o seguinte: olha, eu sei que meu Salvador vive. Amém, irmãos? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu espero que o Senhor tenha falado com você e que essa mensagem venha achar lugar no teu coração, né? Eu vou pedir para o pastor Felipe, pastor Paulo, pastor Felipe, para vir aqui orar, né, por nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar.